Olá, e aí, professor? Tudo bem? Tudo bom? Bom, E contigo, tudo certo? tudo em ordem. E você colocou dois monitores? Já tá com o segundo monitor aí? Pô, hoje Tu- arrumei. Tá tudo ok? Sim. Show de bola. Ô, Ana, você quer começar me mostrando o que você fez? Deu tempo pra fazer? Sim. Deu tempo. Fiz na hora do almoço, não vou mentir, tá? Não, é na hora que dá tempo, sem problema. Hoje eu tive que ir pra fábrica, era pra ficar de home office, mas aí meu chefe pediu pra ir pra fábrica, daí deu uma correria, mas tudo certo. Vou compartilhar aqui contigo, então. Legal. Hum, Vamos ver. Tá vendo a minha tela? Sim, Tá, só jogar esse aqui pro lado. Aí, pronto. Tá, continua vendo a minha tela aqui do Excel? sim. Tá, beleza. O que eu fiz aqui? Só pegar esse. Vamos lá. Aqui. Esse cara aqui a gente escreveu junto, né? Sim. Perfeito. Esse aqui a gente também escreveu junto, que não tinha uma homogeneidade aqui, né? Uhum. Homogeneia entre eles. Tá, esse aqui foi o que eu escrevi. Eu coloquei assim, que as duas cidades, Indore e Mumbai, representam 29% do percentual acumulado da quantidade de pedidos entre os anos de 2018 e 2019. Coloquei essa... Opa, aqui, ó. Coloquei esse valor aqui, que são essas duas mais representativas. Uhum. Aí depois, para complementar, eu coloquei com base na frequência relativa, podemos realizar um agrupamento por cidades por apresentarem percentuais aproximados. Não Uhum. sei se essa informação foi demais ou se tá bom. Não, é isso aí. Perfeito. Ótimo. Na próxima, agrupamento de cidade por quantidade e frequência relativa acumulada. Uhum. Coloquei que os grupos de cidades G2 e G1 representam 68% do percentual, 68% de todos os pedidos realizados em 2018 e 2019. Uhum. Os grupos de cidade G4 e G3 representam 32% da quantidade de pedidos realizados em 2018 e 2019. Uhum. Não achou que ficou repetitivo aqui o 2018 e 2019? É, só você depois você pode trocar o texto. Mas Hum, você tá indo no caminho certo. A ideia aí é transformar em palavras o que você está vendo no é, gráfico, para poder te ajudar na conversa mesmo, no speech. sim, sim. Porque assim, esse G4, esse G3 aqui, o G4 é quase o 50% aqui, vamos dizer, né, do G3. Eu não saberia, assim, como... Achei que colocar só o resto seria mais fácil. Esse outro aqui, ele apresenta o mesmo comportamento, até eu coloquei aqui, de G1 a G4 não tem grande homogeneia entre as variáveis do grupo cidade de anos. E aí eu acrescentei mais esse comentário, que esse gráfico ele tem o mesmo comportamento e é semelhante ao grupo de estados. Isso, lembra por quê, né? Por causa da eu não coloquei aqui, né? Não, não precisa colocar Não, aí, ano mas de pedidos, eu coloquei anos. o porquê É,
É que muitos dos estados têm apenas, Ah, eu não coloquei isso. entendeu? Como muitos Sim. dos estados têm apenas uma cidade, que foi uma tabela que deve estar por aí, Sim, sim, é verdade. então fica semelhante a agrupamentos por cidade e por estado de vendas. Ou de, melhor, né? No caso aí de pedidos. Vou botar assim uma única cidade. Desta forma, depois eu melhoro, mas é verdade, era por isso mesmo, dessa forma, apresentando. Depois eu dou mais uma, que eu meio que me repeti um pouco. E esse aqui a gente escreveu junto, que era aquela sugestão de dividir, né, os estados aqui em 4 grandes grupos. Era isso, interpretar o gráfico e inserir. Aí lá na base eu fiz um PROC-V, Tá? coloquei o agrupamento de estado e o agrupamento por cidade aqui também. Todos E trouxeram, já, nenhum deu erro não, né? Não ficou faltando nenhum. não, nenhum. Tá. Ninguém ficou vazio. Tudo certinho, tudo conferido. Ah, legal, perfeito, perfeito. Quando qualquer cruzamento, seja feito no Excel ou algum outro sistema, você pode fazer em SQL, qualquer um, tá? Uhum. É sempre legal conferir, né, se deu tudo certo. Eu estava até ontem conversando com um aluno meu, que ele, enfim, sobre algumas coisas. Quando você for fazer, eu vou chamar de projeto de análise, tá? O que é o projeto de análise? Um projeto de análise é isso que a gente está fazendo. Ele vai ter, o fim dele é montar uma apresentação, seja no próprio Excel ou num PowerPoint, né? Onde você faz o Aham. storytelling da coisa toda. Só que, quando você termina um projeto desse, antes de você mandar ele para frente, você tem várias maneiras Uhum. de ir apresentando isso, né? Você pode ir Sim. mostrando para o seu gestor passo a passo, né? Toda semana, ou todo dia, ou cada 2 dias você vai mostrando para ele, dependendo do prazo que você tem. Só que antes de entregar o produto final, uma coisa importante é você fazer uma revisão. E essa revisão geralmente é assim: você terminou, sei lá, Uhum. você terminou num belo dia, numa quinta-feira, às 11 horas da noite. E você fala assim: caramba, vou mandar já o e-mail. Não, você não vai mandar o e-mail. Você vai dormir, você vai fechar o computador, você vai dormir no outro dia de manhã, você vai olhar tudo, ver se tá tudo ok, ver se não teve nenhum erro, ver se tá tudo certinho, ver se tá tudo correto, somente os cálculos, Uhum. entendeu? Então, assim, quando você tem um prazo para entregar algo, ou te pedem um prazo para entregar algo, dentro desse prazo, você tem que sempre pensar que você vai precisar de um dia, pelo menos, um dia útil, para revisar tudo que você fez quando está tudo pronto, entendeu? Certo. Isso é É, importantíssimo, é, importantíssimo. já aconteceu comigo já, professor, de pegar, mandar o negócio quando olhar, ficou aquela coluna que não era para ficar, ou não revisei o texto, ou não atualizou, não ficou certo. E Falta o uma chefe sempre ponta. pega, né? E o chefe sempre pega o nosso erro, né? Não tem como, né? E aí, assim, a pergunta é, por que que ele pega o erro? Por que que... Eu acho, né? Minha opinião, que o Hum, que já aconteceu comigo tu ficou tanto tempo trabalhando naqueles dados, com aquela planilha, que parece que com o tempo tu não sei, parece que tu tá acostumado, sabe? E aí tu não tem essa. você matou a charada, é exatamente isso, Teve um dia que entendeu? aquele levantamento que eu demorei 2 semanas para fazer, aí o meu chefe mandou assim, Ana, não, assim, não tá legal isso aqui. Deu, chefe, me dá uns dias aí, porque eu já tô assim, ó, cega, eu já não consigo mais. Já trabalhei tanto tempo com essa planilha que eu não tô conseguindo enxergar muitas coisas, preciso dar um descanso dela, e depois eu volto aqui com a cabeça mais, Mais fria. com outra visão. É isso aí. Sim, É então bom, eu vou anotar essa dica. isso é uma coisa, isso é uma coisa comum. Foi o que esse meu aluno passou recentemente. Ele Sim. fez um trabalho,
ali estava super empolgado, quando viu, tinha passado errado. Aí, puta, tem que refazer e tal. E aí cria uma, uma indisposição, né? No negócio todo. Então, sempre com calma. Apesar de hoje em dia tudo ser numa correria, as pessoas serem muito ansiosas para as coisas, mas, enfim, tem que tentar segurar. Certo. Aí, o que acontece? Qual que é a ideia aí? A ideia é desse cruzamento que você fez com aquelas duas variáveis classificatórias, grupo de cidades e grupos de estado, a gente vê como que se comporta esses grupos, tá certo? Dentro dessas safras. Então, nessa tabela que você está vendo aí na sua frente, que está safra e quantidade, a gente vai abrir duas colunas, ou mais colunas, né? No caso a gente vai colocar os grupos, cada grupo sendo uma coluna. Aí para isso, uma forma fácil de fazer isso daí é clicar com o botão direito em cima da tabela dinâmica e pedir ou só clicar com o botão direito na tabela dinâmica e deixa eu ver, você vai não vai adiantar, é só clicar em cima do botão direito mesmo e ali em analisar, Analisar. é no menu. Não precisa nem ser Ah, tá. direito. Lá. Eu falei Beleza. demais. Ah, tá. Ali em analisar. Aham. Aí alterar fonte de dados. Perfeito. Isso. Clicar em. Agora, deixa eu ver se ele já inseriu as duas. Ops. Ah, ele já inseriu as duas colunas. Vamos ver aqui. Não, mostrar. Cadê? Mostrar. Lista de campo. Tá aqui. Agrupamento por estado e por cidade. Aí, como os dois são semelhantes, você pode escolher. É só arrastar um dos dois agrupamentos ali para a coluna. Você pode escolher qual que você quer. Eu tô falando escolher porque são similares, né? A gente terminou de ver. São similares. Sim. Aí o Sim. que acontece? Tira vazio. Isso. Certo. Perfeito. Aí agora, aqui, a gente precisa dar uma olhada como que ficam esses... para a gente conseguir ver alguma tendência nesses amigos aqui, a gente vai fazer um gráfico de coluna acumulada. Tá certo? Tá. Vou fazer por quantidade mesmo inicialmente, depois a gente vai gerar uma outra tabela dessa daqui, por percentual por linha, e aí a gente consegue ver um pouco melhor as informações. Mas aqui já vai dar para ter uma ideia como que fica a brincadeira, quer ver? Então vamos lá. Deixa aí onde está selecionado mesmo, vai inserir. Inserir gráfico de coluna acumulada, né? Isso. Aí nesse carinha aí, é o segundo gráfico aí, coluna 2D. Peraí, aqui, vamos ver. Gráfico de colunas, cadê você? É ali mesmo onde você estava, dá um clique. Era aqui mesmo, né? Tá. O primeiro, Aqui. Coluna 2D acumulada. O do lado, o do meio. Perfeito. Isso aí, dá um clique nele. Beleza? Aí vai em design. Isso, selecionar dados. Adicionar. Aí no nome da série, você dá um clique em status G1. Só clicar aqui em status G1. Certo. Aí em valores, você apaga esse 1 aí, dá um delete nesse cara e copia isso aí. Boa. Perfeito. Ok. Adicionar, então. Isso, aí já entendeu. Todos os outros estados. Grupos de Perfeito. estados. Não. Ops. Não, foi certo. Não, foi só um delay de transmissão mesmo. Ah, tá. Tranquilo. E aqui. Fechou. Ok. Esse cara aqui eu vou botar este aqui, os meses. Isso. Deixa eu salvar e ver se acontece esse negócio aqui. Por que ele ficou assim, será?
Ficou com uns Y ali no year. Ah, já sei. Vai lá no formatar. Formatar eixo? Não, 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 no, perdão. Ali onde você selecionou na tabela, na safra, onde está selecionado, Aham. seleciona somente a coluna safra. Desce um pouco. Ah, Seleciona. eu só seleciono esse cara, tá. Isso, vai na página inicial ali. Hum, Ali aonde tem personalizado, número ali. Vai em mais formatos de número. certo. Peraí, calma que ele tá pensando. É, Aí. Mês, ano, ano. Oh. mês, ano. Será que eu... Não, tá certo isso daí. Interessante esse erro que ele deu aí. Interpretação de coisa. Vamos, ok. Ah, agora foi. Isso que eu tava com medo. Não com medo, mas às vezes tu mexe e ele volta. No serviço acontece isso. Às vezes ele se perde, Tá ótimo. mas ele se encontra depois. É Os mistérios só do pra Excel, olhar né? lá. É. Mistérios do Excel. Então, o que que acontece? Olha só. Aí, esse gráfico é um gráfico de quantidade, né? Que a gente tem. As cores você Uhum, pode formatar da melhor cor que você quiser, né? tá. Quando eu falo formatar da melhor cor que você quiser, é o seguinte, lá na sua empresa provavelmente tem as cores da empresa, então você vai utilizar as cores da sua empresa, faz sentido? Faz. Né? Tente nunca utilizar a cor da concorrente, É isso aí pra você. ajuda, não tem injeção de saco, né? Aí, o que que acontece aí? Se você notar, aí a gente não consegue ver uma tendência, tá vendo? Fica um pouquinho. O que Não, a gente percebe é que o. Ah, tem que colocar legenda nesse cara, senão a gente sabe o que está acontecendo aí e as outras pessoas não, né? Dá um clique em cima do gráfico, aparece o maisinho, coloca a legenda embaixo pra gente. Isso, agora, perfeito. O que que acontece? Olha só. As tendências que a gente consegue ver aí, para ter um pouquinho de ideia, é assim. O grupo de estados G1 são aqueles que mais tem. Ok, isso daí a tabela mostra pra gente. Depois, você tem nos estados G2, que você percebe que há um aumento nos estados G2 a partir de novembro, tá vendo? aham, tá. Tá? Tô vendo. De novembro 18 a janeiro 19. E também os estados de G3, você tem É, um aumento deles a partir aí de no dezembro 18 também, né? tô. A questão é a seguinte, todo mundo aumenta igual, mas isso daí é uma conta que se faz depois. Então, o que que eu estou querendo dizer para você? É o seguinte, a pergunta é assim, olha, os grupos de estados G1, eles têm um trabalho interessante que acontece com eles ao longo do tempo, né? Você vai ter, Uhum. ó, eles têm uma parte azul, digamos assim, que acontece aí, tem umas oscilações que a gente não sabe se é sazonal ou não, porque a gente não tem 2 anos, então fica difícil falar um pouquinho sobre isso. Só que, quando você observa os grupos de estado G2 durante esse ano aí, você percebe que as proporções dele vão aumentando, tá vendo? É verdade. Uhum. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Nos meses que menos se vende, que é de maio até setembro, que todo mundo está no mesmo platô, em torno de 30 Uhum. em quantidade, você tem os estados do G1 ali, aproximadamente todo mundo mais ou menos igual, aumentadinha, diminuidinha, mas todo mundo igual. Os estados do G2 representam muito pouco. O G3 já tem uma representatividade um pouquinho maior em alguns estados. E o G4 é onde que é o amarelinho que dá uma destacada aí. Né? Isso é que a gente consegue observar. A gente não consegue entender o porquê ainda que acontece aí. Mas a gente já consegue ter essa análise. Só que, para a gente ter uma ideia de uma das formas que você pode fazer aí para ver como que funciona é colocar gráfico de percentual. Uhum. E aí é fazer um gráfico de percentual por linha. Aí como fazer isso? Se você pegar essa tabela dinâmica inteira que está aí na sua esquerda, você copia e cola ali embaixo.
Isso, copia. Cola embaixo. Agora, onde está em quantidade, ali apareceu a sua caixinha de campos de tabela dinâmica. Dá um clique em quantidade aí, nesse botãozinho, vai em configurações do campo. Isso. Perfeito. Percentual total. Percentual total linhas. Isso. Por safra. Ok. Isso. Tá. Ok. Foi. Aí o que acontece aí? Aí a gente deixa somente uma casa decimal e aí para isso é só a tabela dinâmica, deixa uma só. As casas decimais vai depender do que você está tratando, tá? Tá. Como a gente está tratando de pouca coisa, de quantidade, vai até 500 e pouco, então 100 casas decimais ficam ok. A gente está tratando de números muito grandes, e aí as casas, quando você está falando de 1% importa, nessa ordem de 1%, então se você aí necessariamente precisaria de 2 casas decimais para ficar melhor para compreender. Entendeu o que eu tô falando? Sim, sim. Hein, professor, uma pergunta. Nesse caso aqui que deu 0, ele tem que aparecer, né? Tipo, lá no meu gráfico ele vai ficar 0% lá, né? Ele não vai ficar poluindo, né? Não vai ter cor. Tá, perfeito. Tanto que se você subir um pouquinho, aquele gráfico ali, que é esse gráfico no mês de dezembro 18, ele não aparece a cor amarela. É que nesse cara aqui, por exemplo, o que aconteceu nesse cara que eu fiz lá na empresa, apareceu vários zeros, e daí o zero ficou poluindo. E aí eu... Tipo assim, só tinha... ficou 10% aqui e 90% aqui, e um zero. Em cima. Aí eu tirei... daí eu tirei os zeros para não ficar poluindo, assim, mas não tem problema. Não, perfeito. Perfeito, beleza. Aí o gráfico que a gente vai fazer aí é o gráfico de percentual de barras acumuladas de novo, que é o terceiro gráfico que a gente tem lá. Gráfico, esse aqui. Isso. Perfeito. Designer. E faz na mesma... Adicionar e adiciona os estados de novo. Isso. Perfeito. Aí eu vou lá então e personalizar só para ver. Faz o processo todo que ele para de reclamar. Então aqui no personalizado, só olhar para ele. Ok, olhei. Tá bom, tá aí. Funcionou. Tá vendo que agora fica interessante observar algumas tendências, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui para melhorar. Que é a tendência do laranja, por exemplo, que é o grupo G2. Ele tem alguns meses que ele são mais expressivos. Vou botar a legenda aqui pra gente. Ups, aí, pronto. Nesse gráfico, aí você pode fazer, por exemplo, aumentar a espessura das barras, pedir para ele colocar os valores de percentuais nas barras e colocar aquele valor total em cima como segundo eixo. É uma opção. Tá. Entendeu? Ah, sim, fazer... Tá.
como a gente Mas fez o valor total aqui, tu diz? Colocar... Não, o total lá daquela outra tabela dinâmica. Ah, tá, perfeito. Dessa outra aqui. Isso. Sim. Você coloca esse total geral aí. Aí a Tu gente quer que eu faça vai agora? ajustos. Pode ser, porque Tá bom. o importante aí é fazer essa análise que você está vendo aí. Mas, faz, Tá bom. porque depois tem um próximo passo, uma próxima Tá pergunta. bom. Então, eu vou adicionar aqui. Vou botar aqui. Isso. Ok. Ok. Aí eu vou vir aqui em tipo. Esse cara, eu não sei por que ele saiu. Esse aqui num gráfico não secundário. Isso, perfeito. Todo mundo empilhado aí. Então, Certinho. tá ok. Aí agora a gente vai vir no... Aí você pode fazer o seguinte, isso, dá um clique duplo aí, o formato Ah, tá. texto, tanto faz, ele vai aparecer do mesmo jeito. Onde tá mínimo ali, você coloca um mínimo, tipo, menos, sei lá, menos 10 mil, alguma coisa assim. Vê o que Tá, acontece. vamos ver. E ver se ele já ajuda. Ah, ainda não. Vamos botar um 20 aqui pra ver. Só que tá vendo que ele colocou 2 mil? E o máximo é 70 que a gente tem? É, Coloca 100 aí. sim. Perfeito, vamos ver. Acho que ele vai aí Ah, já começar a melhorar. dá pra botar um 120 aqui pra ficar acima, né? Coloca, tenta. Vê o que acontece. Vamos ver. Uma coisa a se fazer é o eixo de percentual ali, onde que ele vai até 100, é aumentar até 110, por exemplo, que daí você traz as colunas para baixo. Dá um clique, tá vendo aqui, o eixo de percentual? aqui, sim. Dá um clique nele. Perfeito. Ah, esse aqui. Coloca Esse aqui. 1.1, isso. Esse aqui. Beleza. Era isso aí. Tá? Aí ele traz. Se você quiser assim, deixar um pouquinho mais junto, é só colocar 1.1 nesse eixo aí de percentual. Não. Tá. Não, aí não. Nesse aqui. Perfeito, 1.1. Ele eleva um pouquinho as barras. Aí clique em cima de uma barra qualquer. Deixa eu só botar zero aqui. Barra. Isso. Aí, o espaçamento, a largura que está 150, se você diminuir, por exemplo, sei lá, 100, digitar 100 aí, você vai perceber que ela aumenta. Uhum. Tá? Tá bom, isso? Tá. Aí você coloca branco, a cor branca nos dois eixos verticais. Perfeito. Eu faço assim, ó. Boto 2 para ele ficar mais. Vou botar branco aqui. Perfeito. Certo. Aí, onde você colocou ali, você clicou em cima, apareceu aquelas bolinhas, você pode pedir para ela colocar o rótulo do eixo em cima e também os rótulos de percentuais dentro das colunas. Aí você faz tudo nesse botãozinho mais que apareceu à sua direita em cima. Rótulo de dados. Perfeito. Isso. Pode clicar. Tá. Agora, o que você vai precisar fazer são formatos. Ah, esse aqui eu vou botar centralizado, para ele ficar bem centralizado aqui na barra. Perfeito. E esse aqui. Aí o que você pode fazer é aumentar um pouco mais a espessura da barra, por exemplo. Se você clicar numa barrinha, botar aqui mais um 80? Por exemplo. Tá. Uma opção. Interessante, né? Para deixar o número dentro da barra aqui, né? Isso. Ficou bom assim ou vamos botar uns 60?
Vamos ver. Vai testando, vê o que você acha melhor. 60 parece que ficou todo mundo dentro, ó. Sim. Certo. Vou botar um negrito para realçar aqui. Pode pôr. Aí o 0 ali você pode tirar, como você mesmo falou, você clica somente nele. Na caixinha aí, apaga. E no azulzinho, se você quiser colocar a cor branca, que destaca melhor com relação ao azul. Perfeito. Vamos no branco, um negrito aqui. Show. Tá. Aí, na barrinha ali em cima, onde tem os números, você vai tirar. Na barrinha não, na linha que tem os números em cima, você tira a linha. Tu tira a linha ou tu... Tira a linha. Tá. Coloca como sem linha, só para os números ficarem em cima. Dá Ctrl Z. Eu colocaria branco essa linha aqui, não? Dá um clique na linha. Vê se você consegue selecionar somente a linha. Vamos ver. Linha. Sem linha, aqui. É que ele pegou um só, você clicou num só. Vamos ver se eu consigo pegar todo mundo. Clica fora do gráfico e faz de novo. Aí, agora sim. Tá, agora foi. Dá para aumentar um pouquinho esse? Ou... Pode aumentar. O importante aí é você ter que falar que isso daí é o total. Aí você pode... seguinte, se você descer um pouquinho o gráfico, se você observar na legenda está escrito total geral, mas não tem nada, tá vendo? Desce um pouquinho o gráfico. Isso aí. Clica nessa legenda. Clica no total geral de novo. Dentro da legenda. Eu vou dar um deletar ele aqui e ele vai sumir. Isso. Então, aí, perfeito. Agora, só que você precisa indicar que os números ali em cima é total geral. Então, você coloca uma caixinha de texto indicando que é total geral. Seleciona o gráfico. Isso. Se você colocar uma caixa de texto, ele vai entender que é dentro do gráfico. Esse aqui. Esse aqui, esse meu de casa é diferente do trabalho. Deixa eu escrever aqui um total. Aí você diminui, agora é a formatação, aí deixa... Vai em opções do texto ali. Isso aí, isso, perfeito. Maravilhoso. Foi. Centraliza. Fica aí bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar cara aqui inteiro. Pode até diminuir. Pode diminuir um pouquinho mais para lá. Aqui, vamos ver. Feito. Acho que é isso. Isso, legal. Agora, a gente já consegue ver que tem um pouquinho de nas coisas que estão acontecendo aí. Tá? A gente observa que tem algumas coisas que podem acontecer. Só que esse gráfico, ele não traz pra gente... ele está trazendo o quê? A divisão de estados. Concorda? Sim. Está trazendo as divisões por estados numa série temporal. Né? Então está falando assim, olha como que se comporta os 4 estados ao longo do tempo. Tá. Até aí tudo bem? Até aqui tudo bem. Tá bom. A pergunta... Aí, assim, aqui é bem legal que dá para ver isso bem. A pergunta aqui é o seguinte. Você tem algum... Dá para ter a sensação que isso daí é homogêneo ou não? Homogêneo entre os estados.
Entre os agrupamentos de estados e a série temporal. Tá, e a série temporal. Eu não acho que é homogêneo. Ele tem, assim, o estado, vamos por exemplo, o estado, o grupo 3 aqui, ele é o menor na série e menor nos estados, mas ele tem uma variação. Isso. Na linha temporal aqui. Então, não é homogêneo. Não. Se não é homogêneo, isso é bom. Porque esses grupos de estados conseguem explicar os pedidos. Certo. Onde que eu estou querendo chegar com você é o seguinte, a pergunta é assim, ó. Esse grupo de estados, eles conseguem fazer uma explicação dos pedidos ao longo do tempo? Como que você faz isso daí? Você observa se um gráfico como esse, ele é homogêneo. O que seria homogêneo? Todos os tamanhos das barrinhas, elas seriam iguais ao longo do tempo. Então, significaria que os grupos de estados é indiferente para seus pedidos. Se ela fosse, Imagine se que elas todo fossem mundo homogêneas, seria indiferente. Perfeito, faz sentido. Ok. Entendeu? Imagine assim. Entendi. Compreendeu? Compreendi. Se fosse homogêneo, o estado não interfere, todo mundo é igual. Seria basicamente essa a análise. É isso aí. Então, significa que esse grupo de estado é uma variável interessante para explicar os seus pedidos. Certo. Ou seja, os seus pedidos dependem desse grupo de estados. Logo, essa quantidade de pedidos, ela é uma variável dependente do grupo de estado que se torna uma variável independente. Tá claro isso? Sim. Então, o estado é a variável independente. Isso. E os pedidos dependentes dos estados. É isso aí. Perfeito. Meus pedidos dependem do grupo de estados. Isso. Tá certo. É isso aí. Então, fez sentido para você? Estado independente faz sentido para mim. Faz sentido para você. Então, fico feliz. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo a minha tela aí? Ainda não. Ah, lógico que você não tá vendo. Eu não compartilhei. É impossível você ver minha tela, né? Se eu não compartilhar, você não vê, né? Eu tinha entendido que tu estava me dando as direções aqui, ou tu estava fazendo junto comigo. Não, tá certo. Então tá. É que eu esqueci de compartilhar a minha tela contigo. Agora você está vendo a minha tela. Sim, estou vendo. Tá. Depois eu escrevo isso aqui e coloco lá. Eu quero te mostrar uma coisa. Os pedidos, eles são dependentes do grupo de estado ou dos estados, ou tanto faz. Do grupo de estado. Nesse caso aí, tanto faz. Ah, perfeito. Percebeu que a gente só tem, muitas vezes tem um estado só por grupo, Sim, é verdade. Relacionado a um único estado que fica num único grupo. Mas olha que interessante. Então vamos lá. O que a gente viu aí? Eu acho que você está vendo a minha tela em branco aí, né? Sim. A gente percebeu o seguinte. A gente viu que a quantidade de pedido ao longo de 2018 e 2019 é dependente da variável grupo de estado, pois o gráfico de percentuais acumulados não possui homogeneidade. Essa aqui é a ideia, né? Muito bem. Então, isso aqui que a gente viu. Agora, vamos lembrar uma coisa lá do passado. Lembra disso? Não,
Lembro. Lembro de algo. Lembra de algo? Lembro de algo. Lembra de algo? Então, assim, você passou um monte de tempo na escola vendo isso, né? Sim. Isso é uma função de E- reta, não é isso? sim. Uma função monotônica, né? Uma função polinomial de uma reta, grau 1 aqui, né? Onde você tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. Uhum. Dentro de estatística, para quando você fala, o pessoal gosta de chamar esse cara de interceptor aqui, né? Os matemáticos chamam de coeficiente linear. Esse aqui é coeficiente angular, não é isso? Uhum. Aham. Quanto maior esse cara aqui, isso aqui depois a gente acaba aprendendo que isso aqui é a taxa de variação dessa curva, no caso dessa reta. Quanto maior essa taxa aqui, mais rápido é Uhum. o crescimento dessa reta. Quanto menor foi esse cara, menor é o crescimento dessa reta. Não é assim? Isso aí. Tranquilão? Tranquilo. Ótimo. Essa variável aqui é chamada variável o quê? Dependente? Não, essa é a independente. Ah, independente. O f de x, Ah, tá certo, tá o f de certo. x, que muitas vezes é conhecido como seu y, Perfeito. é Essa é a, dependente. é a dependente. Por quê? Porque ela depende Perfeito. desse valor aqui. Isso aqui é a caixa preta. Entendeu? Tá. Essa caixa preta aqui, o que a gente faz quando é uma função linear é encontrar A e B, geralmente pelo mínimo pelo erro médio quadrático mínimo, né? Minimizar erro médio quadrático, que todos os pacotes fazem, inclusive o Excel. Uhum. O que eu estou querendo mostrar para você lá é o seguinte: se você olhar o seu gráfico, que é esse daqui que você está vendo na sua tela agora, aqui não tem ninguém com função de reta, não é essa a questão. A questão é que a gente terminou de descobrir quem depende do quê. Entendeu? Sim, sim, entendi. Só que a gente não consegue saber o quão forte é essa dependência. A gente sabe que tem uma dependência. A gente não consegue falar ainda assim, puxa, é muito forte essa dependência ou é muito fraca essa dependência. Faz sentido para você? Uhum. Sim. A gente tá falando de correlação, né? Então, quando você fala de correlação, o detalhe da correlação é que você consegue juntar duas variáveis quantitativas, Uhum. uma variável quantitativa e uma qualitativa. Se a gente parar para pensar aí, é como se a gente tivesse duas variáveis qualitativas. Sim, Duas entendi. quali, entendeu? Tá. Apesar dos meses aí do ano e anos serem números, tá certo? Elas são variáveis que se classificam aí, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, ainda tem ordem esse negócio. Então, Uhum. você tem duas formas para trabalhar aí. Uma é imaginar que essa variável mês-ano é uma variável quantitativa, e aí você acha, e os grupos são variáveis qualitativas, porque afinal de contas você está agrupando, né? E aí você trabalha com. Peraí, você trabalha com o R quadrado, fazendo uma análise por variância entre isso daí, ou então a gente pode utilizar uma outra coisa, que é utilizar uma análise quali-quali, para te responder o seguinte: o quão forte essa associação, o quanto que esse agrupamento responde à quantidade de pedidos. Uhum. Entendeu? O quão forte ele é. Ou seja, se você fosse pensar em fazer, por exemplo, uma previsão para isso, para o próximo ano, o quão forte, o quanto que seria interessante utilizar esses agrupamentos. Uhum. Deu para entender? Onde eu quero chegar? Deu para entender? Deu. E isso é excelente, né? Sim, Isso é o que querem da gente, né? É saber o futuro, exatamente. né? É isso aí. É exatamente isso. E aí que entra, então, uma coisinha que a gente pode ver hoje,
que aqui a gente já entendeu, aqui a gente já entendeu o que é dependente, independente, só para deixar, né? Y é a variável dependente e x é a variável dependente. Independente, Lucas. Independente. Até aí tudo bem, né? Tudo certo. Como a gente começa a relacionar a matemática junto com as coisas que a gente está vendo, certo? Certo. Beleza. Agora, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver uma coisa chamada... Eu vou chamar de índice de associação. A gente vai voltar nesse cara, daí a gente vai... Eu vou aprofundando cada vez mais. Imagine que a gente vai aprendendo as coisas via uma espiral, entendeu? Sim. Tá? Eu gosto desse jeitinho aqui. Acho que as pessoas aprendem mais. Índice de associação T. Certo? O que é esse índice de associação T? Ele vai mostrar o quanto uma variável qualitativa responde outra variável qualitativa. Tá certo? É esse que é a ideia desse cara. Tá bom? E aí, como calcular? Essa é a questão. Né? Como que a gente faz para calcular esse amiguinho aqui? Então, vamos lá. Para a gente calcular esse cara, a gente faz o seguinte. Agora eu vou transformar o meu Excel, que é esse aqui, igual no seu. Tá? A gente tá usando o grupo de estados aí? É isso? Tá, isso. Tá. Você relacionou o grupo de estados por estados, é? É isso, né? Isso. Tá, então deixa eu fazer uma tabela dinâmica aqui. Para fazer uma coisa igual a sua lá. Vou colocar... O que é isso aqui que eu fiz? Ah, isso aqui foi uma explicação. Ah, foi o uniforme. Foi só uma explicação. Eu vou chamar aqui de auxiliar de cálculo. Isso aqui foi uma explicação de distribuição uniforme. Temos aqui. Agora aqui, vem cá, você, menino. A gente coloca aqui. Design da tabela. Vou mostrar aqui a lista de campo. Mostrando as listas de campo aqui para mim. Eu vou tirar estado. Vou colocar agrupamento por estado aqui. Deixa eu ver se ele faz o que eu quero. Fez o que eu quero. Muito bem. Não tem ninguém faltando aqui, só vazio, beleza. Aqui tá todo mundo, só para ver se não tá fazendo bobagem. Tá certo. Ctrl C, editar, colar especial, valores. Beleza. Mata esse cara. Aqui. Trago o grupamento de estado para cá. Tiro o total geral. Agora a gente vem aqui na base. Grupo de estados. Caramba. Aqui ver, cadê estado? Estado. Aqui. Esses dois. 4. Número 2. 0. 0. Aqui. Pegou todo mundo. Foi. Fechou aqui. Ctrl C. Colar valores para ficar mais leve. Fechou aqui. Off, não. Filtro, nenhum erro. Show. Os iniciais. O que eu queria fazer? Ah, lembrei. Aí aqui. Mostrar campos. Pode perguntar qualquer coisa ou me interromper, fica à vontade.
Não, tá tranquilo, professor. Aqui, quantidades, aqui, olha, aqui a gente vai colocar. Aqui. Ah, grupos de estados. Ó, vai colocar o grupo de estados aqui. Pronto. Agora aqui eu vou tirar só essa formatação aqui, porque não me interessa mais. Você já viu isso aqui? Gerenciar regras. E aqui onde está zero, vou colocar opções de tabela dinâmica. Aqui não mostrar vazios, eu vou mandar ele colocar zero para mim. Certo. Só para isso aqui. Tá bom. Então, como que funciona? É o seguinte, esse cara chamado associação T, índice de associação T, que você viu aí, ele faz o seguinte, ó. Ele compara essa tabela aqui se chama tabela de dados observados. Tá bom? Essa tabela de dados observados. E a gente vai construir uma tabela que é a tabela de dados esperados. Como que seria a tabela de dados esperados? Esperados com relação a quê? Esperados com relação a esses totais marginais. Tá vendo esse total marginal e esse daqui? Sim. Se essa tabela fosse homogênea, tá certo? Ou certo. se essas duas variáveis fossem linearmente independentes, falando em álgebra linear, lá do passado, aquela coisa que viu na faculdade, se essas duas variáveis, quais são as variáveis? Este cara e este cara aqui, se essas duas variáveis forem independentes, aqui no meio, tá certo? Eles vão tender a ser homogêneos. Aí a pergunta é, tá, se eu utilizar esses totais marginais aqui, como que seria essa tabela, sendo esses caras, então, homogêneos? Entendeu a pergunta? Entendeu a pergunta? Aí, como que a gente faz isso? Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é grupo de estados. Então, agora a gente vai gerar uma tabela, chama tabela de dados esperados. Tá bom? Como que eu vou gerar essa tabela? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa galera aqui. Tá? Vou pegar essa mesma galera. Vou colocar aqui. Eu vou fazendo junto, né, professor? Normal. Pode fazer. Tá, beleza. Pode fazer. Só que observa que eu não vou pegar a tabela dinâmica, vou pegar somente os números, tá vendo? Então não vai ser uma. Ah, entendi. Tá? Vou pegar somente esses números aqui. Vou jogar aqui embaixo. Aí ele gera somente esses números aqui pra mim. Tudo bem? Tudo bem. E o miolo aqui, a meiuca, eu vou apagar. E vou deixar somente os dados aqui. Como isso aqui é número, tá? Ele trouxe com relação aos números daqui de cima. Então é isso que eu tenho, mais nada. Tá bom? Aí a pergunta é assim, tá, como que eu transformo isso aqui numa coisa homogênea? A ideia aqui é o seguinte, para transformar isso aqui numa coisa homogênea, a ideia seria assim, ó. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui do Excel, que provavelmente você deve ser muito chato esse negócio para você, nessa sofrência. Ele dá umas coisas. Eu vou te mostrar uma coisa agora aqui. Eu acho que eu deixei meu Excel igual ao seu. O seu Excel deve estar assim. Se eu clicar em igual aqui e clicar aqui, ele coloca tudo isso, não coloca no seu? Tá. Sim. Olha só o que eu vou fazer para não ficar desse jeito aqui. Porque se eu coloco igual, coloco tudo isso e tentar arrastar para cá, ele traz o 44. Sim. Porque ele está travado. Não, tu vai mudar minha vida de novo. Não. Não. Aí tem duas formas de fazer isso. Uma forma é assim, ó. Forma número 1. Você clica igual. Clica em qualquer lugar fora. Aí você pega essa seleção, mudou a setinha, você traz aqui. Essa célula F11. Isso é uma forma. Forma número 1. A forma número 2, tá vendo aqui, ó? Daquele ele vai trazendo, né? Virou seleção normal. Sim, sim. A forma número 2 é a seguinte. Você clica na tabela dinâmica, só seleciona ela. Vem análise da tabela dinâmica aqui, tá vendo? Vai aqui em tabela dinâmica, clica, opções, tem esse negocinho para baixo, a setinha, você clica aqui e desmarca isso aqui, ó. Gerar infodados, tabela desmarca. Só desmarcar, que tá marcado. Só clica em cima. Aí ele fica com essa configuração só para essa... Não, geral, para vida. Ah, tá, para vida, perfeito. No Excel. Aí você dá um OK, não. Você dá um igual aqui. Se eu clicar em cima da tabela dinâmica agora,
Ele não Meu Deus. tá vendo? Ele traz agora a referência da célula, não a referência de uma tabela dinâmica. Sacou? Saquei. E já vou anotar essa sacada aqui, hein? Sacada Ó, da aula. tá vendo? Porque aí ele não vai precisar, porque senão fica toda vez muito chatinho ficar Sim. aquela porcaria que é travanca e enche o saco, enfim. Então isso daí já dá uma melhorada, digamos assim, na vida. Anotei aqui. Show? Show. Tá. Aí como que a gente faz para criar uma tabela aqui de dados esperados para falar assim, cara, quais seriam os meus dados esperados para esse negócio ser o mais homogêneo possível, tendo esses totais marginais? Aí o que é feito aqui é uma proporção. E essa proporção ela é feita da seguinte forma. Por exemplo, como que seria para o estado G1, tá certo? Essa proporção levando em consideração esse cara, esse daqui, ou seja, os 44 e 91, com relação ao total de 500. Uhum. Seria assim, ó. Isso seria igual a o total, a esse total, tá certo? Esse aqui, Certo. tá? Uhum. Multiplicado por esse daqui, dividido, todo mundo aqui, dividido pelo total geral. Vou até travar esse cara. Tá vendo aqui? Ok. Tá? Aí aqui, como a gente está trabalhando com quantidade, eu só vou tirar as casas decimais, tá? Pode deixar, ele entende como um número, então eu vou tirar as casas decimais. Tá bom? Certo. Tá bom. Aí, o que que acontece? Esse azul, esse 44, esse F116, eu quero que ele fique travado nessa coluna para mim, mas ele possa correr as linhas. Então, eu só vou travar a coluna colocando um cifrãozinho na frente do F aqui, tá? Tá. Assim. E esse cara aqui, eu quero que ele fique travado nessa linha, só que ele ande para mim nas colunas. Então, eu faço o contrário, eu travo a linha aqui. Perfeito. Beleza? Até aí? Beleza. Tamo junto. Tá. Aí agora esse cara eu vou pegar e arrastar ele para cá, então ele vai trazer todo mundo, vai fazer esse cálculo para mim, vou trazer todo mundo para baixo. Ele fez o cálculo da meiuca aqui para mim até o fim. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Agora, esses números aqui são os números se esses dados aqui fossem homogêneos. O que o tio Lucas está querendo mostrar para você? Está querendo mostrar o seguinte. Se liga nisso aqui, ó. Vou montar aqui um visual para ficar bem didático para nós. Onde eu quero explicar. Se você entender isso aqui uma vez, depois você vai fazer 25 vezes para guardar como faz e nunca mais vai esquecer desse conceito. Vai passar a usar. Então aqui é o G1 e esse cara aqui. Esse cara adicionar é o G2 e esse cara é esse cara aqui. Esse cara adicionar é o G3 e esse cara é esse cara aqui. E aqui o G4 é esse cara e esses dados aqui. Beleza. Aí aqui eu coloco essa situação aqui. Ok, fechou. Então a gente tem esses amigos aqui, fechado para nós. A situação aqui. Do jeito que a gente está vendo, certo? Certo. Mais expansivo assim, vai ficar melhor para a gente ver. Bom, o que eu quero mostrar? Olha esse gráfico, tá olhando aqui. Agora eu vou construir esse mesmo gráfico, só que para baixo. Aqui, para essa tabela, tá bom? Então, aqui eu vou arrastar esse cidadão para cá e esse cidadão para cá. Deixa eu ver se ele trouxe para mim aqui. Peraí. Trouxe, meu filho? Aqui tá certo. Por que você não tá mostrando para mim quem sois vós? Caceta. Deixa eu ver se ele tá pegando. Não pegou por quê? Deixa eu apagar. Fazer de novo. Copiei.
você traga esse cara para baixo, meu filho. Trouxe? Não. Bom, tá bom. Já entendi. O Excel, ele é ser desagradável tem hora aqui. Vamos lá. Selecionar dados, editar, G1, a gente apaga tudo isso aqui. Coloca esses dados aqui. Ok. G2, a gente vem aqui. Apaga esses dados aqui. Coloca esses dados aqui. G3. A gente vem aqui. Coloca esses dados aqui. E o G4. A gente apaga isso aqui. Aqui quis cooperar conosco. Colocamos esses dados aqui. Olha, menina! Meu Deus, o que é isso? Não, não. Como assim? Viu o que ele fez? Viu que é essa tabela aqui? Vi. Isso é homogeneia. Não, mas... Tá, pera. Não, né? Peraí. A gente disse que não era homogêneo lá em cima. Correto. Os dados observados não são homogêneos, certo? Os observados não são homogêneos, perfeito. Perfeito. Aí nós criamos uma tabela que eu chamei de dados esperados. Esperados do quê? Esperados se fossem homogêneos. Acho que é assim que escreve, né? Homogêneos. Ou tem um I aqui? Eu sou meio... Não, é um E. Eu também não sei escrever. O meu português não é dos melhores, então eu não julgo. Não, mas beleza, é I ou E? É isso aí, é E. É tá bom. Homogêneo. Aí o que acontece? Esse cara aqui, se os nossos dados fossem homogêneos, o gráfico de cima seria assim. Ah, tá, perfeito. Se fosse, ok, então aqui a gente fez como se fosse, eu quero ver se isso é homogêneo ou não. Eu quero verificar se é, não sei. Seria isso? Uhum. Perfeito. Porque então, lembra qual que era a pergunta? A pergunta é essa daqui, ó. Vai mostrar o quanto uma variável qualitativa responde a outra qualitativa. Isso aí, esse índice de associação que a gente vai calcular. Aí, como calcular? É o que a gente está indo. A gente está indo para o cálculo desse cara. Estou te mostrando lá como calcular. Certo. Porque o que ele vai mostrar para a gente no final é o quão forte é uma associação entre duas variáveis qualitativas. Ou seja, o quanto uma explica a outra. Entendeu? Entendi. E aí, quanto uma explica a outra, significa que quanto menos homogêneo for, mais explica. Sacou? Mais explica. Quanto menos homogêneo for, mais explica. Ou seja, mais dependência você tem, ou seja, melhor é aquela variável para conseguir fazer uma previsão, porque ela explica bem o seu fenômeno. Porque Sim, porque daí ela vai ser mais forte, é isso? A dependência vai ser mais forte, então. É isso aí. Ou pode ser ao contrário, né? Não, só a dependência forte. É isso aí, é forte mesmo. Tá, Dependência é forte. Quanto melhor esse cara for, mais dependente ele é. Entendeu? Perfeito. Quanto mais forte ele for, mais dependente ele é. A gente vai fazer a conta, daí tem uma regrinha que a gente vê para ficar observando quão forte é ou quão menos forte é. A gente tem... Porque esse índice de associação que a gente vai calcular, ele varia de 0 a 1. Entendeu? Quanto mais próximo de 1 ele for, mais forte é essa associação. Então, melhor uma variável está explicando a outra. Quanto mais próximo de 0 ele for, menos uma variável explica a outra. Essa é a ideia. Certo.
tá? Mas a gente vai escrever tudo aqui. Bom, Perfeito. esse cara aqui seria se esses valores esperados fossem homogêneos. Então, isso daí a gente viu. Esperados se fossem homogêneos. Vou só anotar isso. Homogêneos. Aí. Tudo bem Tamo até aí? junto. Tamo junto. Aí, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai criar uma tabela auxiliar para poder comparar este com este. Tá? A gente vai fazer uma comparação entre este e este aqui. Perfeito. Tá bom? Entre esperados e observados. Como que é essa tabela? Essa tabela é a seguinte. Então, vem aqui, de novo, né? Copio. Vou colar como valores. Eita, não. Cliquei errado. Editar, colar especial, valores aqui. Isso aqui eu chamo de tabela auxiliar. Eu vou pegar aqui a formatação, que é a mesma. Dá um clique aqui. Tu copiou valores, né? Isso, copiei valores. Aqui eu vou chamar de tabela auxiliar. Tu pegou esses. De qual, professor? De qual? Da esperados, né? Tanto faz, porque eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar esses valores. Eu só quero a formatação, na verdade. Tá? Esses valores eu vou apagar e esses valores aqui também eu vou apagar. Vou apagar tudo. Vai ficar somente essa tabela aqui. Só a formatação. Valores. Apaguei tudo. O que eu ia te perguntar? Tá, tabela auxiliar. Acho que deu certo. Tamo junto. Só pegar aqui. Ok. Ok? Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver o quanto esse esperado erra com relação ao observado, tá? Qual que é o erro dele? Ou seja, quanto esse número fica longe desse, né? Sim. Cada item daqui. E a gente vai relativizar esse erro, tá certo? Com relação ao esperado. Então a gente vai fazer um erro. Qual que é o erro? O erro relativo entre cada célula dessa daqui. Só que como é um erro, como a gente está pensando em erro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente pega o esperado menos o observado. Então, o esperado menos o observado. Então, a gente está calculando o erro, tá vendo? Sim. Menos o observado. Tô aqui. Só que, se a gente for fazer isso para todo mundo aqui, dessa forma, e fizer uma soma geral, a tendência dessa soma ser zero é muito grande, concorda? Concordo. Você consegue ver o seguinte, você tem um ponto esperado para vários deles aí, e aí você tem o observado. Como você está calculando a diferença entre o observado e o esperado, se você calcular todas essas diferenças e fizer a soma de todo mundo, a probabilidade de chegar muito próximo a zero é grande. Tá. Né? Sim. Tá certo? É como se você fosse fazer um erro, você tem uma medida de média, por exemplo, que é uma medida de posição central, né? Você pega a média e começa a calcular entre a média e a diferença entre todos os pontos. Você pega a média, calcula a diferença entre a média e os pontos que fazem aquela média, calcular a diferença deles e somar, eles vão dar zero. Certo. A soma ali tem que ser zero naquele negócio. Então, o que a gente faz para reduzir, para não ser zero? A gente eleva ao quadrado. Eita, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Ok. Tá? Então, isso aqui vai ser elevado ao quadrado. E aí a gente vai relativizar esse cara, então esse resultado do quadrado, a gente relativiza pelo esperado, que é esse aqui. Que é o esperado. Ok. Ok? Vamos lá. Ok. Apertei Enter, esse cara deu 2. A gente faz para todo mundo. Só nos totais que não, tá? Nos totais a gente não faz. A gente faz para todo mundo até aqui embaixo. Pronto. Aqui. Beleza? Beleza. Tá bom. Então a gente fez aqui esse gráfico auxiliar. Agora o que eu vou fazer aqui é
a soma de todos os elementos da tabela auxiliar. Ou seja, simplesmente coloco uma soma, só isso aqui, ó, soma aqui, ó, vem aqui, soma todo mundo. Isso aqui é 76. Auxiliar, certo. Tá bom? Ok, fechou. Ok. Agora aqui eu vou... Quantos... aqui que eu vou ter que fazer uma pergunta assim, ó, qual a quantidade de dados que estou trabalhando? A resposta para isso aqui é o 500. Uhum. Beleza, então essas duas a gente tem. Aí o que a gente vai ver? Qual a quantidade de classificação tem a primeira variável? A primeira variável pode ser safra, por exemplo. Quantidade quanto que é? Se eu selecionar tudo aqui, 12. Ou, usando a fórmula do Excel, contar valores, né? Contar valores. Eu tenho aqui 12. Certo? A quantidade eu tenho a primeira variável. Que nesse caso eu vou chamar de safra. Essa é a safra. Tem 12. Tudo bem? Já vai entender já já. Tá. Só botar safra aqui. Perfeito. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Outra pergunta. Qual a quantidade de classificação tem a segunda variável? Variável. Que no caso aqui são grupos de estado. Esse cara aqui, se eu fizer a mesma coisa, um contar valores, eu tenho aqui 4. Uhum. Certo? Certo. Show de bola. Tá bom. Então, o que acontece aqui? Como que a gente faz agora? O que a gente está fazendo aqui é achando a quantidade de graus de liberdade para cada uma dessas variáveis aqui. Essa variável aqui, safra, ela tem 12 graus de liberdade. Essa variável estado, ela tem 4 graus de liberdade. Como que a gente faz para achar a quantidade de graus de liberdade total? Seria a combinação de 12 com 4. Só que o grau de liberdade leva sempre a quantidade menos 1. Por quê? Vou lembrar que tinha menos 1. É isso aí. Por que a gente chama de grau... Por que o grau de liberdade é sempre uma quantidade menos 1? Porque o conceito dele é assim. Se eu tenho 4 variáveis, se eu tenho 4 classificações, com 3 eu conseguiria calcular a quarta. Tá. Por isso que ele coloca menos 1. Por isso que o grau de liberdade subtrai 1 da quantidade. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. O conceito é esse. Se esses 4 elementos aqui, eles forem linearmente dependentes, significa que com 3 elementos eu conseguiria calcular o quarto. Conseguiria. Tá. Essa é a ideia. Tá? Eu teria uma forma, eu posso não conhecer essa forma, teria que descobrir, mas eu conseguiria. Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou chamar, só por definição, a gente chama de R menos 1. Então, esse aqui eu vou chamar de R. Tá. Eu vou chamar de R por definição. E esse aqui eu vou chamar de S. Então, aqui eu tenho S menos 1. Então, o R menos 1 nada mais é que o 12 menos 1. S menos 1 nada mais é que esse menos esse. Menos 1. Dá 3. Então, se eu estou querendo saber quem é R menos 1 vezes S menos 1, é só multiplicar esse vezes esse aqui. 33. Certo? Certo. Só deixa eu ver aqui.
esse menos esse, ok. Esse menos esse. Tudo bem? Tudo bem, vamos. Tá, agora estamos juntos. Essa, Tudo certo, professor. essa primeira. Esse O R, só, desculpa, professor, o R menos 1 vezes o S menos 1, ele é o. Não, esse cara, qual é que é o nome dele? Porque isso aqui é liberdade para as duas. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Grau de liberdade para as duas. Porque o 12 e o 4 são graus de liberdade para as variáveis, né? É, E esse aqui é para as duas. Perfeito. isso. Eu vou só anotar aqui. Ok. Aqui eu vou chamar soma auxiliar. Tá certo? Ó, coloquei aqui dentro a soma auxiliar. E aqui é o total. Tote de elementos. Que a gente tem. O 500, certo? Certo. Então eu vou fazer a seguinte conta. Vou fazer uma conta que é assim. Eu vou pegar a soma. Total de elementos não pode ser N? É só. Não, mas ok. Geralmente. É o N. Tá, mas tranquilo. Total. Total de elementos aqui, N. Esse Nzinho aqui. Eu vou fazer a seguinte conta. A soma, essa soma, e vou dividir pelo N. Tá? E aí, todo mundo aqui, tudo isso aqui, eu vou dividir pelo grau de liberdade. Ou seja, eu vou dividir todo mundo aí por R menos 1 multiplicado por S menos 1. Essa conta que eu vou fazer. Tá, dividindo. Aqui. Tá vendo aí? Tá, tô vendo. Vezes S. Aqui tem um vezes. Perfeito. Tá? Então, eu vou fazer aqui, para ficar grandão. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiz assim, igual a soma dividido por esse cara. Aí, todo mundo aqui eu coloco entre parênteses. Vou dividir por esse cara. Beleza? Dividido por Esse cara esse. aqui. Tá. Tudo bem? Dividido pelos graus aqui de liberdade. Vamos ver. Deu. Fechou. Beleza? Deixa eu até fazer assim, só para a gente ver onde eu quero chegar aqui, bem calmamente. Aqui. Esse número aqui. Tá. Agora, esse cara aqui, todo mundo aqui, tá? Eu vou tirar a raiz quadrada disso. Certo? Certo. Então, eu vou Certo. só a título de didática total, eu vou chamar esse cara aqui, eu vou chamar de azão. Tudo bem? Então, Tudo bem. de calcular o nosso azão. Tá vendo aqui? Calculamos o nosso azão. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a raiz de azão. Tá. Tá? A raiz de azão, que vai ser tudo isso aqui. Vou colocar assim, vamos aumentar, para ficar bem fácil de ver. A raiz de azão, nada mais que nada menos. Cadê você? Aqui. Que é a raiz, aqui no Excel, né? Fórmula do Excel desse cara aqui, certo? Perfeito. Vamos buscar aqui.
dar uma aumentadinha aqui no número, para ficar fácil para você ver aí. Tirar umas decimais. Muito bem. Esse cara que a gente terminou, que a gente fez tudo isso aqui para calcular, esse cara, ele é conhecido como índice, índice de associação T. Esse é o índice de associação T. Tá. Quanto mais próximo a 1. De 0 ou de 1. Quanto mais próximo a 1, mais fortemente associadas essas variáveis estão. Quanto mais distantes de 1, mais fracamente associadas essas variáveis estão. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Aí você olha aqui e fala assim para mim, Lucas, você não vê nada de estranho isso daí ou não? Tá tudo bem para você? Porque eu falei assim, ó, aqui para você, ó. Quanto mais próximo de 1, mais associadas, ou seja, mais neste caso, o grupo de estados explicam a variabilidade de pedidos ao longo da série temporal. Certo? Quanto mais próximo a 1, ou seja, quanto mais associados, mais, neste caso, o grupo de estados explicam a variabilidade de pedidos ao longo da série temporal. Os próximos de 1 mais isso. associados. Isso. Quanto mais distantes de 1, menos associados. Ou seja, menos distante, menos associadas, menos neste caso, grupo de sangue. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Aí a pergunta que eu te faço é: pelo aquilo que você está vendo aqui, com relação a esse, e olhando o resultado desse índice, está fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Quanto mais próximo, mais associado. Esse cálculo que a gente fez do observado versus comparado com o esperado com o observado, a gente encontrou o índice de T mais próximo de 0, ou mais distante de 1. Então, eles são menos associados. Então, tem... eles estão fracamente associados. Fracamente associados. Isso. Aí você olha para cá, fala, porra, como que esse negócio está fracamente associado se esse primeiro gráfico é uma zona? Pois é. Esse primeiro gráfico não está nada homogêneo, porque para ser homogêneo teria que ser desse jeito aqui. Teria que ser igual ao gráfico de baixo. E o gráfico de cima está mostrando que isso aqui é uma bagunça. O que é bom, essa bagunça é boa, significa então que eu não tenho homogeneia, logo esses grupos de estado vão explicar bem,
eu consigo fazer previsão para frente utilizando esse grupo de estado, mas eu faço uma porcaria dessa daqui, por que o Lucas está me ensinando isso? Que não está adiantando para nada. Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Pois é. Meu Deus, tô tendo um. E a resposta, essa aqui. A resposta para essa vossa pergunta. Essa aqui. O índice de associação T está relacionado a uma tendência linear entre as variáveis. Ou seja, a explicação, há uma tendência, não há homogeneia, mas ela também não é linear. Entendeu? Ou seja, a gente tem um índice que mostra para você que a relação entre essas duas variáveis não são lineares. Elas são fracamente associadas por uma visão linear. Ou seja, fazer apenas uma regra de 3 para essa porcaria não vai funcionar. Tentar levantar coisas que sejam diretamente proporcionais com uma regrinha simples, não funciona. Fazer uma médiazinha e tentar propagar essa média, vai dar ruim. Assim, quando a gente estava olhando esse gráfico, aqui foi o gráfico, tá, foi do acumulado aqui, acho que tu não tem, professor. Tá, esse daqui a gente... Deixa eu ver aqui, fala aí. Acho que tem. Ó, quando a gente viu esse gráfico aqui, quando eu olhei ele, assim, quando tu olha, parece que tem alguma coisa, que ele segue um padrão, assim. Por mais que tenha bagunça, parece que eles têm um padrão. Um padrão. Perfeito. Que parece... Que parece... Porque aqui, lá embaixo a gente disse, voltando aqui, a gente disse que com uma tendência linear entre as variáveis. Que há uma tendência não homogênea. Nossa, a pessoa escreveu tudo errado. Homogênea, mas ela não é linear. É isso aí. Ou seja, há uma explicação, há uma tendência. Não é homogênea, mas ela não é linear também. É isso aí. Tá, então é isso mesmo que eu estava olhando lá em cima quando vi esse gráfico aqui. Ele tem algum comportamento, ele tem uma tendência. Então, o que eu estava olhando não é o que eu chamo de comportamento, então é uma tendência. Comportamento, tendência. Essa é a previsibilidade. Enfim, tem várias formas de falar. Sim, mas quando eu vi o gráfico, assim, beleza, eles são dependentes, não são homogêneos, mas parece que eles têm alguma tendência. Mas não dá para fazer uma regrinha de 3 e resolver, entendeu? Não, ou vamos fazer a média. Vamos fazer a média aqui dos estados G1 aqui. Isso, tentar propagar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Aqui, então, vamos ver. Esse de associação T, ele é bacaninha pelo seguinte. Você consegue ver se você tem
uma tendência linear esperada para esse cara, Tá. tá? Então, assim, poxa, esse número deu próximo a 1. Nossa, bacana. Essas relações são dependentes linearmente, ou seja, segue uma função linear bonitinha. Porra, legal, bacana, show de bola. Serve para isso. Serve para quão forte eles estão associados, sendo uma tendência linear, tá certo? Só que, por outro lado, ele serve também para você ver isso daí que você viu. Você falou assim, poxa, tem um padrão sendo seguido aqui, só que não é linear. Então, eu Uhum. posso simplesmente fazer uma média e propagar. Eu não posso fazer algumas proporções e propagar algumas proporções lineares e propagar isso daí, porque vai dar ruim. Deu pra Tá. sacar a importância do Deu negócio? pra sacar. Quanta coisa dá para tirar daí? Nossa, sensacional, professor. E aí eu vou fazer uma pergunta assim, Hum, fazer uma pergunta. mas, Eu vim aqui, fiz o índice de associação T. Tá hum, próximo de 1, quase 1. tá. Ok, esse cara, posso. Ele vai ser linear daí, então. Significa Ele vai que a ser tendência dele, homogêneo. se ele estiver próximo de um, ele não é homogêneo, tá certo? Ele não é homogêneo. Mas o comportamento que você vai ter ali seria um comportamento linear. O que está Tá, falando para você comportamento linear? Sobe lá no gráfico, no gráfico, vamos chamar de gráfico bagunçado, vai, sobe lá. tá. Onde você Gráfico olhou, bagunçado. esse aí, esse cara, Perfeito, tá? Vamos pegar o azul aqui, tá certo? perfeito. Imagine uma forma que seria linear. Ele começaria aqui com 20, ia para 35, depois 40, Aham, depois 45, 50, 52, entendeu? Ele ia aumentando linearmente, ou ele iria diminuindo linearmente. E o amarelo começaria, por exemplo, lá em 2, depois ia para 5, depois ia para 7, depois ia para 10, entendeu como que é? Ele ia sim. aumentando linearmente ou diminuindo linearmente. Certo. Deu para pegar a ideia? Deu para pegar a ideia. Então, se ele fosse linear, eu poderia usar um cálculo mais simples, poderia projetar, então, De forma mais simples. de forma mais simples. Tá, era essa a minha pergunta capciosa. É isso aí. Por isso, aí o ponto que eu quero chegar, que você deve ter passado e vivido e vive talvez isso com muita força, é o seguinte: as pessoas pegarem números, propagarem através de média e depois lá na frente não conseguirem explicar o porquê ficou tão distante das médias as coisas. Uhum, Seja para mais ou para menos. Geralmente, dependendo do que for, né? Se for, você está pensando em resultados financeiros, ficou acima daquilo que você esperava, você fala, nossa, que bacana, que legal. Que é a coisa. Agora, quando fica abaixo e as pessoas não conseguem explicar, todo mundo, daí é barata voa, né? Aí fica todo mundo desesperado e tentando inventar alguma coisa, colocando culpa, sei lá, na natureza, em alguma divindade, qualquer coisa assim. sim, Mas o que ninguém fez foi uma análise para ver se aquilo ali seguia uma tendência linear para falar assim, vamos fazer uma média e projetar. Deu ruim. tá. Eu tenho um problema bem, assim, lá na empresa, que eu contornei ele. Assim, o pessoal queria saber, queria fazer uma previsão do custo de um equipamento. Quanto que esse equipamento vai gastar? Uhum. Nos próximos 7 anos. Eu, Ana, pensei, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso responder essa pergunta para eles? Uhum. E aí, o que você fez? Eu peguei, eu peguei o comportamento das falhas. Tem uma equação que a gente usa que tu pega o comportamento da falha e vê o custo da falha esperado. Eu peguei o histórico, peguei o custo da falha esperado e quantas falhas ia acontecer no ano, esperada também. E aí eu Uhum. multipliquei por 2. Ok, aqui eu tenho meu custo corretivo. Uhum. Aí eu peguei o custo de preventiva, fiz peguei e coloquei também numa distribuição, encontrei a distribuição lá que se associava melhor com ela,
Uhum. Peguei o valor esperado e multipliquei por 12. Uhum. E aí eu fiz isso. Você achou por mês e multiplicou por 12, é isso? Mas aí é um valor esperado por mês, né? Uhum. Aí eu acho que não ficou tão ruim assim, professor. Eu vou agora no próximo ano, eu vou estar acompanhando para ver o quão longe eu fiquei dessa projeção, mas eu acho que tem formas mais assertivas, assim, de fazer essa previsão. Uma forma é você fazer um número desse daí mês a mês e ver qual que é o valor esperado mês a mês dessas duas variáveis que você tem, né? Uhum. A distribuição entre elas, então você tem os valores esperados entre elas. Então você tem aí mês a mês, e você, desse comportamento mês a mês, você pode tentar levantar uma curva, por exemplo. Tá. Isso que a gente viu hoje já dá para começar a pensar alguma coisa já, ver o que já aconteceu. Eu tenho um histórico de custo, que seria aqui o Uhum. meu número de pedidos. Eu posso associar por tipo de falha, alguma coisa assim, e ver o esperado, alguma coisa. Esse esperado poderia ser até utilizar esse que eu tenho hoje, né? Que eu, sei lá, usei uma Weibull, por exemplo, para ver esse custo esperado, né? Não, não sei. Eu gostei disso. Eu vou ver onde que eu posso aplicar ele. O que que eu posso tirar dele, assim, com a minha realidade, né? Enquanto a gente segue aqui com esses estudos. Mas bacana, professor. Toda vez que você for ter que explicar duas variáveis qualitativas, que uma é resposta, uma é variável resposta e a outra é você tentar explicar aquela resposta, que no caso a gente está tentando explicar pelo agrupamento de estados, você pode utilizar esse carinha aí, Certo. tá? Essa daqui para uma qualitativa, Quali quali. quali. Eu vou até anotar aqui. Eu vou botar aqui, ó. Quali. Duas variáveis Certo. quali quali. Né? Que é o agrupamento e a série temporal são as minhas quali. É isso aí. Perfeito. Entendeu? Entendi. Tá, a gente fez por grupo de estado. Agora a brincadeira para a senhora para a próxima aula é fazer por grupos de cidade e ver o que acontece. Tá. Fazer uma tabela de. Vou anotar aqui embaixo. Tarefa. Fazer a mesma ideia por grupos de cidades. Fazer uma tabela de observado e a de Esperado e fazer todos esses esperado. cálculos aí. Tá. Isso. E fazer o índice de associação T e ver qual que é onde você chega. Eu vou botar aqui todos os cálculos para cidades. Ainda bem que eu vou ter mais uns dias aí para Tem até essa fazer. conta. Isso aí. Aí é o seguinte, eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira coisa Hum, é o seguinte, como que a gente calculou esse índice? Tá? Então, hum. praticamente, matematicamente, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Esse índice T, ele é, olha como ele foi calculado aqui por nós. Nós dois fazendo juntos aqui, a gente fez isso aqui. Esse T foi aqui. Foi uma raiz da seguinte coisa. A gente pegou aqui o que era. Tem só mais um negócio para colocar aqui. De 1 até N de
Aqui a gente pegou o esperado, J menos o observado, J, elevou ao quadrado, isso que a gente fez aqui, dividiu esse cara pelo esperado, J, de todo mundo que a gente fez esse somatório aqui, que esse aqui foi o somatório, a gente dividiu isso daqui pelo N, ou melhor, pelo Nzão, né? Que era o total, certo? Uhum. Foi a conta que a gente fez. Depois a gente pegou e dividiu por R menos 1, multiplicado por S menos 1. Isso aí. E toda essa porra toda aqui a gente tirou a raiz. Isso aí. Só que aquele jeito que a gente fez é mais fácil entender do que se eu te mostrasse essa equação e você falasse que what the fuck is that? Não? Sim, sim. Ali no Excel ficou muito mais fácil, muito mais claro, com certeza. Isso aqui é o que a gente fez no Excel. Perfeito. Certo? Isso aqui foi o que a gente viu hoje. E a gente viu que esse cara, T, é um carinha. Esse T é um cara que varia. Ele varia entre... Cadê? Isso aqui. Variando entre 0 e 1. Certo. Isso é o... Quanto mais próximo de 0, menos associados linearmente estão as variáveis estudadas, e quanto mais próximas de 1, mais associadas estão as variáveis estudadas. Lembrando que são Claro. Lembrando que são variáveis qualitativas. Bom, aí com isso aqui é a teoria que acaba hoje. E aí, acabar assim, né, sobre o que eu ia falar para você, pensava falar para você, a gente vem vir até aqui.